Oi, gente, eu sou o Luiz. Esse vídeo é uma continuação direta da canção com o mesmo nome, Até que Tudo Acabe, e é um complemento. Então, se você não assistiu o vídeo da canção, se você ainda não escutou essa canção, por favor, volta lá, ouve a letra, ouve a ministração e aí depois vem para esse vídeo para entender a mensagem dessa canção, a mensagem que a gente quer passar através dela. A gente, por que eu tô falando no plural, só eu? Deixa o microfone ali. Eu não preparei muito roteiro. Na verdade, eu não preparei roteiro nenhum. Mas eu só queria expressar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias. Eu ainda não tenho costume de falar com a câmera. Meu sonho de ser youtuber quando eu era criança foi algo muito breve. E eu jogava Minecraft, eu não fazia, sabe, vídeo. Então vai ser uma experiência nova, mas eu espero que o Senhor consiga transmitir sua mensagem através dessa gravação. O Salmo de número 115, ele vai dizer: Somente a ti, ó Senhor Deus, e a ti somente, não a nós seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu descobri esse salmo lendo o Evangelho de Mateus. Eu estou acompanhando por uma Bíblia de estudo e logo após a passagem em que Jesus está se reunindo com seus discípulos na ceia final, o texto termina dizendo que eles cantaram louvores. E essa Bíblia de estudo, ela tem uma notinha de rodapé que me joga para esse agrupamento de salmos. Eu acho que do 113 ao 118 são os louvores que Jesus e seus discípulos cantaram naquele momento. E aí eu fui atrás de saber quais eram essas canções, porque, tipo, é Jesus entoando uma canção. Eu queria ver o que ardia no coração daquele grupo, né? Sabendo as coisas que viriam a seguir. A crucificação estava se aproximando, era chegado os últimos momentos de Jesus na terra. E aí eu me deparo com esse salmo de número 115, que começa de uma forma tão expressiva: somente a ti, Senhor Deus, e somente a ti. Eles enfatizam, né? Eles falam isso duas vezes, que o louvor seja dado somente a ti. E isso vai muito de encontro com o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração ao longo dos últimos tempos, de que tudo que nós vivemos, nós como cristãos, nós como servos do Senhor, nós vivemos, nos movemos e caminhamos por Ele, sabe? Nós existimos por Ele. E o Espírito Santo tem me levado para muitos lugares dentro da Sua palavra que me fazem entender que, de fato, toda a história construída, tanto da humanidade quanto do povo de Israel, do Antigo ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, nunca foi sobre nós. É sobre Ele. A Ti, somente a Ti, seja dada a honra, glória e o louvor, porque a finalidade das nossas vidas, a finalidade da nossa existência é simplesmente levantar o nome dele. A nossa recompensa virá, mas a gente não pode andar pela terra preocupado com as coisas que nós receberemos aqui, porque eu não quero que o meu galardão seja daqui. Ele vem de um lugar celestial, distante. E aí eu fui levado para texto de Êxodo, capítulo 32. Vocês conhecem muito bem a história. Depois que o povo é escravizado e passa alguns anos presos no Egito, Moisés é levantado como libertador e tira aquele povo de lá. O mar se abre, os egípcios são desmagados e o povo sente fome e cai maná do céu, e a coluna de fogo e a nuvem que os conduz, e são milagres atrás de milagres. Mas o povo mantém um coração duro, um coração infiel, um coração que pende por qualquer vento de doutrina. Isso me leva a entender uma parte muito importante do ser humano, né? Hoje tem muita gente que diz: eu não acredito nesse evangelho que você prega porque eu acho que seja tudo mentira, eu acho que essas manifestações sobrenaturais não são sinceras, não são verdade, é tudo emoção, é tudo sentimentalismo. E aqui a gente está diante de um povo que, mesmo tendo todos esses milagres diante dos seus olhos, tinha uma facilidade extrema em pender para longe do Senhor. Moisés é chamado para subir ao monte Sinai, acontece o alarido das trombetas, o Senhor avisa: olha, quem se aproximar do monte vai ser fulminado pela minha glória, meu poder vai se manifestar, e eu não quero que ninguém se aproxime, apenas Moisés vai subir no momento que eu chamar, e ele entrará na nuvem e vai ficar comigo. E Moisés vai. E durante um tempo ele fica lá em cima, simplesmente desfrutando da presença do pai dele. Só que
ele demora. E no que ele demora, o povo decide chegar para Arão e falar: Arão, faz o seguinte, levanta um ídolo para nós. Constrói um bezerro que nós vamos cultuar como se fosse aquele que nos tirou do Egito. E eles começam a fazer uma festa para aquela criação, para aquela criatura deles. E é interessante porque Moisés desce, ele se revolta, destrói as placas do mandamento que ele estava descendo para trazer para o povo. E aí ele volta para o monte, vai se queixar com o Senhor. E aqui a gente chega onde eu queria. No versículo 7, fala assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desce depressa, porque o povo que tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que os seguisse, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. Eles ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses dele, os deuses que eles tiraram do Egito. Eu conheço esse povo, eu sei que ele é muito teimoso. E agora não tente me impedir, pois eu vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de vocês e da sua descendência uma grande nação. Cara, olha o tamanho da proposta que estava diante de Moisés naquele momento. Deus não estava simplesmente dizendo: tá, então vamos desistir da missão, aborta o plano, tudo que eu prometi para Abraão, para Isaac, para Jacó, esquece, eu sou Deus, eu não mudo, vamos acabar com isso. Não, olha a promessa que ele estava fazendo para Moisés: Moisés, eu vou destruir todo mundo, mas agora você vai ser o pai de multidões, fazer de você uma grande nação. Deus estava oferecendo para Moisés o que seria o sonho de qualquer israelita naquele momento, e a resposta de Moisés, no versículo 12, ele diz: Por que deixar que os egípcios venham dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los no monte e destruí-los completamente? Cara, isso daqui me pegou de uma forma. O que Moisés está dizendo aqui é: mas Deus, se você fizer isso, se você cumprir essa promessa que você está fazendo, como que vai ficar o seu nome diante dos outros povos? Porque as nações circunvizinhas vão dizer: peraí, mas esse Deus tão poderoso deles tirou eles do Egito apenas para que eles fossem fulminados no monte? Quer dizer que esse Deus, quer dizer que... É interessante porque Moisés está mais preocupado com o nome do Senhor do que com a própria vida. Na verdade, ele nem queria ter aceitado essa missão lá no começo. Ele falou: mas eu sou gago, eu não sei falar. Como é que você quer que eu tire esse povo do Egito? E Deus fala para ele: não, mas é assim que eu quero você, é dessa forma que eu vou te usar na minha missão. Só que quando você olha por essa perspectiva, você entende que desde o começo a missão não era sobre Israel. A missão não era sobre salvar o povo de Israel das mãos dos egípcios. A missão não era simplesmente fazer de Abraão uma grande nação, porque Deus gostou de Abraão. Era sobre mostrar através da história que o nome dele seria glorificado. Era fazer com que 2000 anos depois nascesse um homem, o próprio Deus encarnado, daquele povo resgatado do Egito que o Senhor perdoou para morrer e salvar a nós. Para que 2000 anos depois nós fôssemos testemunhas dele, pudéssemos olhar para toda essa história agora condensada em um livro, entender como tudo se conecta, como tudo aponta para ele. E na hora que eu me deparei com isso, eu acho que toda a minha cosmovisão mudou. Porque a gente às vezes está tão focado nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero me casar, eu quero. E a gente vai para a igreja e ora e pede bênção, e que o Senhor me conduza, que o Senhor me guarde, que o Senhor me abençoe, que o Senhor faça prosperar os meus negócios, mas e se a gente estivesse olhando por uma lente errada? E se no fim das contas o meu trabalho não fosse sobre mim? Se o meu trabalho não fosse com o objetivo de edificar a minha vida, mas simplesmente com a intenção de glorificar ao nome dele? E se o meu relacionamento, se o meu casamento não fosse sobre mim ou sobre a minha esposa, mas sobre duas pessoas que se unem no propósito de glorificar a Deus? E se todo esse tempo que eu estou estudando para prestar um concurso, para passar numa prova, para fazer um vestibular,
não fosse simplesmente uma forma de abrir uma nova porta na minha vida? E se a minha vida, e se a minha existência, e se o meu caminhar fosse simplesmente voltado para o que Jesus me pediu, ser testemunha dele? E ali eu entendi do que se tratava o confiar no Senhor para viver a sua vontade sobre a minha vida. Na verdade, não é sobre o que eu posso fazer. Não é sobre o que eu posso trabalhar, como eu posso estudar, com quem eu devo me casar, mas sobre como eu posso apontar para Ele, como eu posso glorificar a Ele. E isso faz com que tudo se torne tão mais claro, porque ali, a partir desse ponto, você não anda mais preocupado com esse tipo de coisa. Você está caminhando, você está dando o seu melhor, você está buscando ser excelente em todas as coisas, mas com a intenção simplesmente de glorificar a Ele, de apontar para Ele. E no que pode ser o refrão dessa canção, no Salmo 15, o salmista vai dizer: ó israelitas, confiem em Deus o Senhor, Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes, confiem no Senhor, Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem, pois Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Chega um ponto onde o seu prazer está tão bem localizado que de fato você entende o que Jesus estava dizendo sobre aquele que não tiver coragem de abandonar tudo não tem parte comigo. Quem não deixar pai e mãe, quem não deixar irmãos, quem não vender tudo que tem e me seguir. Não é. Jesus não estava dizendo efetivamente que você precisa fazer essas coisas para ser o discípulo dele, mas a disposição do seu coração estava nisso. Precisa estar nisso. Um coração disposto a abandonar qualquer coisa, contanto que me haja a presença. E ali acende-se uma chama que diz pela manhã, como no Salmo 114 ou 113, pela manhã eu te busco. E até que tudo se consuma, até que Jesus volte, ou até que a minha morte se aproxime, eu vou continuar buscando. Eu vou continuar apontando para Ele. Eu ouvi em um podcast, um dia desses, uma frase muito boa. Paulo, ele compara a sua morte como uma oferta de libação, que era o momento em que um líquido aromático era espargido sobre o altar e aquele cheiro subia e dizia que estava terminando o momento dos rituais. E aí, se eu não me engano, foi o Douglas Gonçalves, ele diz, em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é que ele estava morrendo vazio, ele havia se derramado completamente. Eu, eu tô lutando para não entrar na carta dos Filipenses, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, cara. A carta dos Filipenses é uma coisa que, meu Deus, eu vou chegar nela, mas o entendimento de que de fato você pode estar numa cadeia, você pode estar preso, você pode estar passando por qualquer tipo de necessidade. A única coisa que não pode faltar com você é Cristo. A única coisa que não pode se afastar de mim é Cristo. É o sentimento que Paulo tem quando ele diz: morrer é lucro. Mas por causa de vocês, filipenses, eu prefiro estar vivo, porque eu ainda posso apontar para Ele, eu ainda posso contribuir com a obra que o Senhor tem na minha vida. Então, até que tudo acabe, que nós apontemos para Cristo, que nós sejamos atalaias, gritando para o mundo: lá vem Ele, lá vem o reino de Deus. Que nós venhamos nos compadecer a cada pessoa que passa por nós e sai da mesma forma sem ser impactado pelo Evangelho. Que nós venhamos ser impactados por cada vez que nós não conseguimos ser testemunhas de Jesus. Cada momento que a minha vida não aponta para Ele, eu estou desperdiçando algo. Eu estou desperdiçando um talento que Ele deixou comigo. Eu não estou investindo esse talento. E eu tenho pavor de escutar: servo mau, por que você não investiu? Por que que você enterrou o talento que eu te dei? Que as nossas vidas, meus irmãos, sejam focadas nisso, nessa mensagem. Essa é a verdade do Evangelho. Apontar para Cristo.
até que tudo acabe e que venha o seu reino. Foi muito bom. Vou pegar aqui o microfone de apresentador. Foi muito bom estar junto com você, meu telespectador. E eu espero poder fazer isso mais vezes. Eu tenho uma penca de canções para gravar, para postar. E se o senhor me permitir, logo logo eu estarei aqui de novo para compartilhar um pouco mais. Eu prometo que eu vou chegar na carta dos Filipenses. Essa eu quero escrever roteiro. Essa eu não quero só falar com uma câmera, eu quero escrever roteiro. Porque a carta aos Filipenses, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo. Eu te agradeço porque eu sei que a sua presença está nesse lugar. Conduza a mim e a quem me ouve a criar esse coração completamente devoto a Ti. Um coração que tem como prioridade apontar para Ti, anunciar o Seu reino e levar a Sua mensagem. Verdadeiramente gere em mim, Senhor, uma testemunha do que Tu está fazendo, do que Tu fazes e do que Tu ainda farás. Eu acredito em Você. Capacita-me a Te louvar, Te buscar mais e mais, em nome de Jesus. Amém.